Boa noite, meu nome é Danilo de Mano de Almeida. Eu vou trabalhar com vocês neste módulo Filosofia e Lógica, a disciplina, a temática, a introdução à filosofia. E eu vou iniciar lendo os nossos objetivos. Refletir sobre a atividade de filósofo, qual o seu material de trabalho, como ele vê a sua própria atividade, sobre o seu cotidiano, suas emoções, considerar aspectos do cotidiano do filósofo, relacionamentos, emoções, tratar de algumas imagens que a sociedade tem feito do filósofo, pensar a profissão filósofo, sua ocupação no mundo. Bom, como vocês viram nos nossos objetivos, nós vamos levar em consideração os vários aspectos da profissão, do trabalho do filósofo. Vamos pensar o filósofo no seu contexto, nas suas relações mais intensas de trabalho, no conflito da sua vida, o filósofo na elaboração dos seus pensamentos. E para isso, nós vamos pensar, como vocês podem ver no slide, pensar a vida é a intuição central da obra de Hegel, como vocês já devem ter visto. E nós vamos considerar toda essa nossa investigação a partir desse pensamento da vida. Então, com isso, nós vamos ter 3 partes no nosso curso, desta noite, na nossa aula. E as 3 partes estão divididas da seguinte forma. Primeiramente, a atividade filosófica e seu material. O filósofo, conflitos em sua obra. Então nós vamos questionar, discutir um pouco qual é o material do filósofo, com que trabalha o filósofo. Depois nós faremos uma discussão sobre as imagens que a sociedade produz do filósofo e a significação dessas imagens para a nossa própria reflexão, sobre a nossa própria concepção de trabalho filosófico. E, finalmente, discutiremos um pouco a ocupação e a atuação do filósofo no mundo. Bom, o que faz o filósofo? O filósofo, como qualquer outra profissão, realiza algumas atividades. Se nós pensarmos, por exemplo, o padeiro faz pão,
o engenheiro civil constrói edificações, o biólogo estuda a vida, o taxista conduz o veículo e transporta pessoas, o pedagogo ensina. A questão nossa, o que faz o filósofo? Então, qual o material do filósofo? Com que trabalha o filósofo? Bom, eu vou considerar três possibilidades aqui, evidentemente haveriam outras, mas nós vamos escolher essas. E primeiramente o filósofo trabalha com a tradição. Então, digamos que, como algumas profissões têm as suas ocupações mais específicas, nós da filosofia trabalhamos com a nossa tradição. Isso significa que nós investigamos a nossa tradição, que muitos dentre nós procuram fazer a continuidade dessa tradição, quer dizer, no trabalho dessa tradição há várias posturas, várias atitudes, e outros fazem também, além disso, não especificamente um dos pontos, mas podemos fazer mais de um, fazem a crítica dessa tradição. E aí, ao fazer a crítica dessa tradição, fazem uma análise de tal maneira a fazer aparecer toda essa riqueza e todos os problemas implicados nas reflexões anteriores. Mas nós temos tido também, ao longo da história da filosofia, aqueles que trabalham a libertação da filosofia, das suas próprias relações, das suas próprias amarras, e aqueles que trabalham os processos de passagem de uma escola filosófica para outra e vão assim levando o trabalho filosófico. Então, nesse sentido, o filósofo trabalha com a tradição. Mas há um outro elemento também importante, que é o trabalho do filósofo com conceitos. Nós da filosofia trabalhamos com conceitos, com ideias, e a objeção que surgirá imediatamente, e nós vamos concordar com ela, é que as pessoas também trabalham os seus conceitos. Não são apenas os filósofos que trabalham ideias, que trabalham conceitos. De fato, nós temos que reconhecer essa possibilidade, essa realidade de outras pessoas estarem também trabalhando conceitos. E nós, depois eu voltarei numa contra-objeção, numa réplica filosófica a essa questão, e direi também, no terceiro aspecto, o filósofo trabalha com a tradição primeiro, o filósofo trabalha com conceitos e ideias segundo, e o filósofo trabalha com a existência. A objeção geral, que nós vamos acolher, vamos aceitar novamente, é que cada um de nós nesse mundo trabalha a sua existência. Então, qual seria a nossa especificidade? Talvez alguns tentariam dizer, estariam tentados a dizer, nós trabalhamos com a tradição, porque outros trabalham com conceitos e com ideias, e todo mundo trabalha, igualmente, além de conceitos e ideias, trabalha também com a existência. Agora, a réplica, a tréplica e todas as objeções, contra-objeções que eu faria, do ponto de vista da filosofia, é que se todos trabalham com conceitos, se todos nós nesse mundo trabalhamos com ideias e trabalhamos a nossa própria existência, o filósofo é um escultor, vamos usar a imagem de um escultor, de um polidor da existência. E nós estamos o tempo todo na filosofia lapidando a existência. E lapidando a existência, lapidando os conceitos, e alguém também poderia dizer que nós não faríamos um trabalho exclusivo disso. Então eu vou retomar alguns pontos na apresentação da contra-objeção. Primeiro, se todos trabalham conceitos, todos trabalham conceitos e ideias, eu diria que todos trabalham os conceitos e ideias próprios, aqueles que tocam a vida de cada um. Mas nós da filosofia trabalhamos conceitos, trabalhamos ideias e trabalhamos a existência como um arquiteto, como um esteta, como um esteticista da existência, como um metafísico da existência, mas nós trabalhamos os nossos conceitos e os conceitos dos outros. Nós não trabalhamos apenas a elaboração da nossa existência, nós trabalhamos os conceitos que vêm tanto dessa tradição filosófica, como aqueles conceitos que vêm dos nossos contemporâneos, como aqueles conceitos, aquelas manifestações, aquela existência que vem e que acompanha a contemporaneidade e aquilo que nós vivemos nesse tempo, nesse espaço. E daí,
nesse sentido, eu queria também, na contra-objeção, dizer o seguinte: o filósofo trabalha a existência, trabalha conceitos, trabalha as ideias conhecidas, as ideias veiculadas, as ideias comunicadas, as nossas e as dos outros, as ideias que passam, que estão em trânsito pela sociedade, as ideias que estão apodrecidas, as ideias que estão perdidas, vagando de várias formas através das instituições, das pessoas, através de todas as manifestações culturais, mas nós trabalhamos as ideias naquilo que elas têm também, digamos, de sensato, das ideias que têm algum sentido, das ideias insensatas, das ideias que não têm sentidos, mas nós vamos afunilando um pouco mais, aprofundando um pouco mais o nosso trabalho com essas ideias sensatas e essas ideias insensatas, porque nós vamos trabalhando a própria ideia de sensatez, nós vamos trabalhando a própria ideia de sentido, nós vamos trabalhando o próprio sentido da existência nossa, dos outros, aquelas que vêm da tradição, aquelas que fazem parte do nosso cotidiano, aquelas com as quais convivemos. E ainda, se nós trabalhamos os conceitos dessa insensatez, nós vamos também trabalhar a própria ideia de conceito. Então, a filosofia faz esse movimento constante de trabalho sobre si mesma, de trabalho sobre a sua tradição, de trabalho sobre os conceitos, sobre a existência, e o trabalho sobre a própria ideia de conceito, sobre a própria possibilidade que seria de colocar a fluidez, colocar o movimento da existência, colocar a mutação da existência, da vida, colocar os movimentos sociais, políticos e econômicos na história, todos que nós vivemos, em conceitos. E uma vez colocados em conceitos, nós vamos fazer uma investigação sobre a possibilidade de trazer toda essa riqueza, essa multiplicidade aos conceitos. E uma vez que nós questionamos os conceitos gerados desse nosso trabalho de elevar as coisas ao conceito, de elevar a própria existência ao conceito, nós vamos investigar e vamos examinar a própria ideia de conceito que está pressuposta nesse trabalho de investigação filosófica. Portanto, com isso, não há uma intenção de fazer uma diferença entre a filosofia e as pessoas, entre aquilo que em alguns textos filosóficos nós vemos os homens da rua, os homens comuns e o filósofo. Nós estamos muito distantes de fazer essa divisão, porque principalmente nós não concordamos com ela, porque a filosofia que estou expondo a vocês não partilha dessa divisão entre o filósofo, o senso comum, o cientista, o senso comum, mas de qualquer forma nós não podemos negligenciar o fato de que a filosofia trabalha de maneira específica, de maneira própria, os conceitos, a existência e a própria ideia de conceito de existência e a própria possibilidade que nós temos de elaborar conceitos. E daí esse movimento rico da filosofia é alguma coisa que nós temos que considerar. E nesse intervalo que nós faremos a seguir, convidaria vocês a discutir em grupo sobre essa apresentação. Lembrando que essa apresentação se concentrou neste primeiro tempo em introduzir a discussão nossa aqui desta noite com a especificidade, com o material, com o objeto de trabalho do filósofo. E, retomar, o filósofo trabalha a tradição, os conceitos e as ideias, e o filósofo trabalha a existência. Diferentemente de todas as formas de trabalho, nós trabalhamos os nossos conceitos, os conceitos dos outros, e nós trabalhamos a própria ideia e a própria investigação sobre a possibilidade de traduzir essa vida que nós pensamos em conceito. Vamos ter esse intervalo e, então, durante 5 minutos, solicitaria que vocês fizessem um debate considerando essa temática que apresentei a vocês. Até mais.
Bom, agora nós estamos na primeira parte da nossa, depois dessa introdução, da nossa aula, e é o momento em que nós vamos considerar atividade filosófica e seu material. Então, nós estamos pensando o filósofo numa dimensão
da sua existência, o filósofo, enquanto um ser humano que tem relações, que tem amizade, um filósofo que tem as obrigações do trabalho, digamos, um filósofo que tem a sua atividade numa universidade, em qualquer outro lugar. E nós não vamos pensar um filósofo abstrato ideal, mas um filósofo a partir da sua própria existência, como vocês veem aí no nosso slide. Vejamos. Atividade filosófica e seu material, o filósofo conflitos em sua obra. Ainda que possamos considerar o filósofo como um profissional da razão, não podemos imaginá-lo sem condições existenciais, sem cotidiano, trilhando os caminhos da sua existência. E é por isso que nós vamos começar com uma cena do cotidiano. O filósofo que se encontra numa relação na sua casa, na sua vida, um filósofo que se relaciona com um dia a dia como todos nós. E é importante considerar essa visão filosófica, porque apesar da profundidade daquilo que foi colocado no slide que vocês leram, que eu acabei de ler a vocês, um profissional da razão, porque nós trabalhamos com a razão, nós investigamos a vida a partir de uma abordagem, de uma aproximação racional. Nós não podemos esquecer isso ao longo de toda essa tradição, mas nós não estamos descartando as emoções, o dia a dia, o cotidiano do filósofo, e vamos começar com esse cotidiano para entender a localização do filósofo no seu tempo, na sua vida, no seu cotidiano. E para isso, vamos ver o slide, nós veremos uma cena cotidiana do filósofo. Eu vou chamar aqui uma pessoa que um personagem que nós criamos, que é um filósofo, um estudante de filosofia que está trabalhando no contexto da sua casa. Vamos ver essa cena da vida cotidiana de um filósofo, Augustinho e sua mãe. Vamos, Agostinho. Tira essas coisas daí pra gente poder almoçar, que o almoço já tá pronto. Não, agora não dá, mãe. Desculpa, eu tenho que terminar isso aqui. Ô, Agostinho. Eu tô estudando os medievais. É super importante. Medir o quê? Os medievais. Aqueles filósofos da Idade Média, mãe. Olha o tanto de coisa que tem aqui sobre Abelardo, Avicenas, Guilherme de Ockham, Santo Agostinho. Ah, sim. É que são tantos nomes que eu tava me confundindo. Você tá falando daqueles filósofos do século V até o século XIII. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque como você me disse, essas datas não são tão precisas, né? Verdade, Mater. Verdade. Mãe em latim. Ai, esse menino discutindo fé e razão, meu Deus. Isso, mãe. Temos os universais, tem a discussão entre religião e Estado. Mãe, tem muita coisa na Idade Média, na Idade das Trevas. Ah, Idade das Trevas, Ah, pra mim tem muita racionalidade. Vamos, Agostinho. Tira essas coisas daí pra gente poder almoçar. Não, mãe, acho que não vou comer. Eu preciso terminar de comer estes livros aqui. Não entra nessa de não comer não, viu, meu filho? Tem que comer muito tutu com feijão pra poder pensar. Pensamento e alimentação. Não foi você mesmo que disse que o homem é o que come? Não, mãe. Não fui eu que falei isso. É errado fazer desse jeito. A gente tem que dar crédito às pessoas que escreveram o que falaram. Foi Feuerbach que falou isso. Não fui eu. Não, de jeito nenhum. Não, eu não posso levar esse crédito. Exatamente. Aqui. Feuerbach. Ah, mãe, tá bom. Quem pode vencê-la? Ah, nem os medievais. Ô, mãe, inclusive, a senhora falando do Feuerbach, eu lembro que eu tenho um recorte de um trabalho aqui. Até mesmo pra senhora conhecer ele também, não só o nome. Dá uma olhada aí, dá uma lida, vê o que a senhora acha. Tá. Enquanto isso, eu vou fechando os livros, né? Por Aliás, favor. mãe sempre vence, né? Feuerbach. 1804, 1872.
filósofo que virou Hegel de cabeça para baixo. Na terceira fase, em 1850, escreve seu livro A Revolução e as Ciências Naturais, onde afirma que o corpo é a base do pensamento e, nas suas palavras, a nutrição do homem é a base da cultura e do estado de espírito do homem. O homem é o que ele come. Pensando bem, viu? O que será que eu fiz hoje mesmo com o meu filósofo preferido comer? Então, essa é uma sketch, né, que nós fizemos aqui com os alunos da filosofia e mostra bem essa relação do filósofo no seu cotidiano, do filósofo lidando com filósofos importantes da tradição, mas que está inserido num contexto. Todos os filósofos, se nós voltarmos na tradição, nós vamos ver um pouco mais adiante as imagens dos filósofos que são feitas, todos os filósofos estão inseridos nessa realidade, inseridos em algum momento histórico. Como a gente vê no slide, nessa relação entre o racional e o passional, os conflitos de um filósofo. Vamos ver o slide, por favor? O filósofo vive o seu tempo e vive também a sua imagem predominante, que se faz o filósofo no seu tempo. Então nós temos uma imagem que é feita do filósofo, e o filósofo assimila de uma certa forma essa imagem de seu tempo. Aí o que significa que essa imagem pode ser desejada pelo filósofo, pode ser desejada como obediência, né? Ele pode desejar obedecer a essa imagem ou ele pode entrar em conflito com essa imagem. Mas de qualquer forma, nessa relação que nós temos aqui em cima, olha, vejam bem, o racional e o passional, o filósofo está fazendo um trabalho como um profissional da razão, e aqui está agindo nesse espaço, mas também um filósofo que tem as suas situações passionais, os conflitos, né, que podem estar fazendo parte da sua vida. E é por isso que nós temos, vamos ver a sequência aqui do Pedro Abelardo, 1079 a 1142, que vive momentos cruciais. Nós vamos passar uma parte do filme Em Nome de Deus, onde aqui tem os dados do filme, vocês podem ver aqui um filósofo, respeitado filósofo e professor em Paris, contratado para ser o tutor da bela e inteligente Heloísa, rapidamente se apaixonam, mas precisam manter seu relacionamento escondido de todos, porque Abelardo está comprometido com o celibato. E é o que eu disse há pouco sobre a imagem que o filósofo faz do seu tempo. Nós temos uma imagem predominante do filósofo no tempo. E essa imagem predominante, no caso de Abelardo, era a relação que ele tinha com o celibato. Nós vamos ver cenas do filme em que essas questões do celibato, todo esse contexto, aparecem. Hoje a filosofia está vivendo uma outra situação. Mas por que o Abelardo? Porque o Abelardo é um exemplo de um dos grandes filósofos da Idade Média que trabalhou intensamente um método dialético, um método do sim e do não, fazendo investigações profundas no campo filosófico, na própria tradição filosófica, e vivendo a imagem predominante do seu tempo, que era o filósofo como celibatário, e ao mesmo tempo, um filósofo que vive a sua passionalidade, a sua paixão, todo o impulso das emoções, como a gente vai ver agora nesse filme, alguns trechos do filme Em Nome de Deus. Vamos ver. In his own image. That is true. Yes. That is in Holy Writ. Then if man has organs of reproduction, it's logical to suppose that God... 2 more days. Your uncle wants you back. What you do for fun, Spencer? Want me in there?
killed. And yet, in the book of Samuel, praise is heaped on two of Israel's greatest kings. For being men of peace. You beast! Lady. You beast! Lady, be calm. You just dumped that poor little boy and then you steal the money! Girls by the dozen. Every experience in life was there to savor to the full. Then I found my vocation as a philosopher. But like other men, you accept tradition without logic. The unwritten law that teachers in the school remain celibate. City, your grace's person, all of us, into disrepute. It challenges established knowledge. But his success and his reputation brings acclaim to our cathedral. His fame brings visitors who bring trade, and he brings money to Paris. Because Holy Mother Church differentiates between... On whose authority? Where is such authority to be found in the New Testament? Our Lord said, I come not to destroy, but to fulfill. On the authority of the saints. How many saints? St. John, in his first epistle, states that God is love. 1 century before, Publius Cyrus claimed that a God could hardly love and be wise at the same time. Master Abelard. Your Grace. A god can hardly love and be wise at the same time. And a philosopher can hardly love and keep his vows at the same time. Muito bem. Nós temos aí alguns trechos. Eu agradeço ao professor tutor Hugo Alan Matos por ter feito esses recortes no filme. Para você ter uma ideia, é lógico que você não tem o filme todo, evidentemente, nós temos apenas alguns trechos, em que indica essa personagens importantes como Abelardo e Heloísa, que se apaixonaram e, como vocês viram, poderão rever com mais calma depois, que há uma questão do celibato envolvendo a filosofia. Então, é uma situação em que o filósofo está em conflito com a imagem, as ideias e a concepção de filósofo predominante na sua história, na sua vida, e que faz assim, dessa maneira, com que ele viva intensamente as suas relações e, ao mesmo tempo, esteja atento às suas produções e o seu trabalho racional. Como nós vemos no slide, do século XII ao século XXI, nós vemos que passam séculos, né? Nós tivemos uma cena que aconteceu lá, olha quanto tempo nós estamos distante dela, mas os problemas, mesmo que diversificados, continuam. O filósofo continua lidando em seu cotidiano com novas formas de encarar suas vontades, seus ideais e seus compromissos, como nós vemos no caso de amor entre Agostinho e Rúbia. Esse caso de amor que nós vamos ver daqui a alguns minutos, representa exatamente aquilo que eu tenho tentado passar para vocês nesse primeiro momento, em que o filósofo lida com o racional, em que o filósofo trabalha essa racionalidade ao mesmo tempo, tem que lidar com suas paixões, com suas emoções, com seus sentimentos. E eu entendo que a filosofia, é importante nós termos essa ideia de filosofia, que vai levando esses dois aspectos no nosso trabalho, na elaboração do nosso trabalho. Porque na filosofia, se nós fizermos uma volta na tradição, nós formos à tradição para ver todo esse processo da racionalidade filosófica, nós perceberemos como esses elementos da humanidade do filósofo, das emoções do filósofo, do cotidiano do filósofo, só recentemente, depois de um certo tempo em que isso ficou calado, embora isso aparecesse também em algum momento no passado, é que nós estamos começando a retomar, não para fazer da filosofia simplesmente uma investigação que não tenha mais como referência a racionalidade. Mas para nós entendermos a questão racional da filosofia, o nosso trabalho como profissional da razão, num contexto em que as emoções, em que as paixões contam e acabam definindo, em muitos casos,
os próprios caminhos do filósofo no seu cotidiano e muitas vezes os próprios caminhos da filosofia na sua investigação em direção à razão, à racionalidade, como nós temos visto e vocês têm visto aí em Hegel, que mostra essa relação entre o real e o racional. E nós estamos introduzindo justamente a paixão para que essas coisas sejam um pouco questionadas e percebidas. Vamos ver o vídeo do Augustinho e da Rúbia. Ai, caramba, cadê meu celular, hein? Ai, tá aqui. Agostinho! Telefone! Alô? Oi, querido. Oi? Tudo bem? Tô tão ansiosa pra te ver. Quantos dias de estudo, hein? Para com isso, vai, Agostinho. Mas você sabe que quando eu falo de Abelardo, de Heloísa, você gosta. Você lembra quando vimos o filme? Sim, eu lembro. Em nome de Deus. Mas faz tanto tempo, hein? Quantos meses atrás? Rúbia, minha querida, mas o que importa é a qualidade do filme. A gente não vai ficar assistindo qualquer filme plastificado. É, mas demora muito, meu amor. Demora muito pra gente poder assistir filmes juntos. É, os dois, eu até imagino. Lá na França, Paris do século XII. Abelardo com seus discursos de filosofia que levaram Heloísa a se apaixonar por ele. Ai, que lindo, né? Ah, foi lindo, sim. Foi uma relação proibida. Que faz de Abelardo um perseguido, deixando uma história linda de amor. Até parece inventada. Tá vendo, querida? Pra que serve a filosofia? Ela nos liga ao mundo, à vida cotidiana. Sim, tudo isso, mas com alto custo, né? E no nosso caso, o custo de você se ausentar de mim. Ah, Rúbia, mas você sabe que eu me ausento, sim, com certeza. Mas se não fosse assim, como você observaria as coisas bonitas da vida? Você não acha que vale a pena viver o mundo filosoficamente? Quer que eu pare de filosofar? Quer que eu largue meus livros? Ai, Agostinho, como você é dramático, viu? Você lembra de como Heloísa, depois de encontrar o Abelardo, começa a se dedicar aos filósofos preferidos dele? É, a filosofia não é tão racionalizante assim. A filosofia também pode começar por uma paixão. Sim, eu tenho certeza disso. Haja vista que você se apaixonou por mim por causa da filosofia. Seu chato, convencido. Augustinho, eles escreveram cartas, não é? Imagina que lindo, quantos pensamentos. Mais ou menos, né? Existem algumas controvérsias sobre essa autenticidade dessas cartas. O que a gente tem certeza mesmo, pelo menos pelo que eu tenho lido, é que Abelardo foi contratado como seu filósofo pessoal. Apenas isso. Ah, entendi. Personal philosopher, assim como personal trainer. Rúbia, você está sendo dramática e exagerada. Mas fala a verdade, vai. O Abelardo foi contratado pelo tio de Heloísa para dar aulas noturnas de filosofia para ela. Curso de filosofia noturno. Está mesmo parecendo com os cursos noturnos de filosofia no Brasil. Rúbia. Mas então... Meu amor, quando é que você vai me levar para ver o Desvelar do Ser? Heidegger? Eu gosto tanto dessa coisa de existência, possibilidade de ser no mundo, todos esses hífens ligando as palavras, autenticidade, ser autêntico no mundo. Augustinho, mas me diz uma coisa, o nosso amor é autêntico? Desculpe-me, claro que é. Desculpar de quê, Augustinho? Não entendi. Nós fazemos a nossa escolha a partir do nosso interior, de nós mesmos. Que desculpa? Só porque você está lendo seu dicionário? Rúbia, como você está bem de filosofia? Você sabia que é por essa razão que Sartre e outros filósofos existencialistas
Falaram de escolha e de como assumir essa responsabilidade. Agostinho, fala a verdade. Você me Escolheu com autenticidade? Com autenticidade, sim. Nós somos todos um ser aí, um Dasein, jogado no mundo, que deve assumir sua situação concreta. Sim, com autenticidade, claro. Que máximo. Só não gosto da inautenticidade. Ser considerado como um objeto, ferramenta. Que ódio, viu? Quando me lembro dessa parte da inautenticidade, Das relações impessoais. Tá bem, Rúbia. Você me sensibilizou. Então, talvez no mês que vem, então. O quê? Bom, nós temos aí um filósofo no seu cotidiano. Não sei se é o caso de algum de vocês ou de alguma de vocês aí no curso, mas vamos fazer um intervalo pensando nessas relações da filosofia com a existência, com tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Essa imagem de filósofo que a gente vai começar agora a discutir um pouco. Até mais.
Bom, agora nós vamos deixar um pouco a paixão, o filósofo, a sua razão. Vamos deixar um pouco esse contexto mais da vida do filósofo, do cotidiano, das suas emoções, da sua racionalidade, na sua busca por conhecimentos que estejam adequados e aptos a responder à sua investigação racional. E vamos passar à questão mais direta que diz respeito à imagem que a sociedade faz do filósofo. Ao considerar essas imagens, nós vamos levar em conta alguns aspectos que dizem respeito à compreensão da nossa atividade. Porque se nós estamos usando várias imagens para que pensemos e levemos em conta a importância da imagem na produção do conhecimento filosófico, nós vamos agora refletir um pouco nas imagens, nos tipos, nos estereótipos, muitas vezes, que nós temos dos filósofos. E nós vamos começar levando em consideração as imagens sociais e culturais, né? E a primeira imagem que nós vamos considerar aqui é a imagem mais tradicional que existe, que é a imagem do filósofo professor. A imagem do filósofo professor é aquela imagem que caracteriza, inclusive, as atividades, digamos, maior número da filosofia, porque nós voltamos a um passado filosófico e consideramos toda essa produção de imagem. Então, vamos ver algumas situações em que, algumas imagens em que aparece essa figura do professor, do filósofo como professor. Vamos ver. A imagem do filósofo como professor talvez seja a mais comum de todas, e de fato, ela começou já na antiguidade com os grandes sistemas filosóficos de Platão e Aristóteles. Mas é uma imagem que recebeu as mais severas e radicais críticas de Schopenhauer e Nietzsche, por exemplo. A pergunta que se coloca é se a filosofia assim institucionalizada ainda guarda seu poder de crítica ou se ela se perde num revisionismo inócuo de sua própria história. Ademais, acrescenta-se que a condição institucionalizada da filosofia evoca a pergunta sobre sua atuação política e cultural. Quando começaria a filosofia? Nas fileiras das universidades ou quando as crianças ainda não sofreram todos os efeitos da institucionalização educacional? Aí nós temos, ao mesmo tempo que apresentamos a figura do filósofo professor, introduzimos uma questão sobre o lugar da filosofia na universidade, sobre o lugar da filosofia no espaço da cultura, no espaço de um país, de uma nação. Se a filosofia teria começado, ou melhor, teria exercido de forma mais precisa a sua ação, no momento em que nós temos as crianças deixando de sofrer os efeitos que também, entre outras instituições, a própria instituição educacional provocará na vida delas. Então, o filósofo, aí aparece, portanto, numa relação com a cultura e com a sua ação no interior de uma instituição educacional.
E os textos de Nietzsche e de Schopenhauer são importantes para nós, para levar em conta toda essa discussão que nós podemos fazer em torno da filosofia, da ocupação educacional ou da ocupação acadêmica da filosofia. Vejamos esse slide em que os textos dos filósofos já referidos aí são considerados. Primeiro, o contexto deles é um contexto do Estado, em que a filosofia ganha, já a partir de Hegel, sobretudo em Hegel, que é o maior, vamos dizer, alvo dessa crítica, e eles perguntam se o filósofo chegou a viver da filosofia, né? Como é que nós podemos contrapor essa relação entre um filósofo estatal e um filósofo no estado selvagem. Quer dizer, aquele filósofo que é capaz de fazer uma investigação sem os domínios institucionais da educação. E o que eles vão dizer, a conclusão deles é que a filosofia inofensiva só pode ser acolhida no Estado porque se aparece como tal. E o Estado acolhe filósofos dos quais não tem medo. Evidentemente, filósofos em estado selvagem não fariam parte dessa filosofia. O que é um filósofo em estado selvagem? É um filósofo que não aceita o domínio colocado pelo Estado das tarefas, inclusive atribuídas aos filósofos. E é por isso que Schopenhauer vai falar de uma filosofia mercenária, que é essa filosofia que se ocupa de se render ao trabalho do filósofo, como o trabalho do Estado, em que se faz aula de filosofia, se produz aula de filosofia, sem perdendo, ou melhor, perdendo a sua força justamente na cultura, o seu espaço de ação na ágora, o seu espaço de ação no mundo onde estão vivendo as pessoas. E a crítica continua, vamos ver mais um slide, dessa filosofia na universidade, no seguinte sentido: se a universidade não é o lugar do filósofo, o que fazia Kant lá? Schopenhauer perguntando, e também Nietzsche vai nessa direção. Kant é uma exceção, é um caso raro de um verdadeiro filósofo, que um verdadeiro filósofo tenha sido também um docente de filosofia. Essa oposição é interessante, o docente de filosofia e o que eles entendem ser um verdadeiro filósofo, ou ainda, constatamos que desde sempre muito poucos filósofos foram professores de filosofia e proporcionalmente ainda menos professores de filosofia foram filósofos. Então, a questão que está posta dessa oposição da ação docente da filosofia, como é que um filósofo pode se submeter a um estado que controla, que domina o conhecimento, as condições do conhecimento, e que desde Aristóteles, por exemplo, já dizia que é o Estado que define o que estudar, o que investigar, e é o Estado e a polis que define até onde ir nas nossas investigações. Se uma filosofia se produz assim, vai dizer, por exemplo, Nietzsche, que é muito difícil que saiam filósofos dessa condição docente. Essa é uma questão que nós podemos investigar, que nós podemos questionar bastante. Porque não questionar o que disseram, mas questionar a imagem que nós fazemos e questionar a nossa própria formação filosófica hoje. Nós estamos sendo formados para ser docentes de filosofia. Se permanece a força daquilo que disseram, a pergunta que nos fica é a seguinte: como é que um docente de filosofia pode ser filósofo, considerando que raros foram os docentes de filosofia que foram filósofos? Essa é uma interrogação a qual não pretendo responder, mas deixar vocês para que essa questão continue produzindo grandes frutos ao longo de toda a nossa formação. Mas vamos ver ainda algum aspecto dessa crítica no slide sobre a filosofia no contexto da universidade. Nesse contexto da universidade, nós vamos contrastar na sequência uma outra visão de filósofo. Porque nós temos na ideia de um filósofo da universidade aquele que lida com todos os recursos fornecidos pela tradição e que dentro desse contexto da filosofia dessa tradição filosófica, vão se colocando a serviço de uma relação estatal, de uma visão educacional, de uma definição do conhecimento e das exigências filosóficas que se faz no interior das instituições educacionais,
e vai se contrapor, portanto, a um filósofo como Andarilho. Quer dizer, o filósofo que vai fazer tem outra inserção no espaço da cultura. Nós vamos contrapor essa filosofia universitária ao filósofo Andarilho, como nós veremos agora nas imagens que vocês terão na tela. O filósofo como Andarilho, o filósofo e sua sombra. O filósofo indagando sobre a vida, o espaço político do ser humano, sobre sua existência e o sentido de seus projetos. Contestador social que denuncia a domesticação culta e intelectual do pensamento humano. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu aproveito para retomar uma questão que foi colocada, justamente sobre essa relação do filósofo com o não filósofo, do filósofo e o senso comum. É muito controvertida essa questão de se há uma filosofia na arte, se há uma filosofia na música, se há uma filosofia que está espalhada por aí e que é feita por não filósofos. Nós temos que considerar que maneira nós vamos conceber a filosofia, de que imagem que nós temos da filosofia. Porque quando você procura um curso de filosofia, você já traz também uma imagem de filosofia. E, portanto, num conjunto de estudantes de filosofia, nós teremos várias imagens. A oposição direta entre vamos dizer, alguém que está fazendo como Andarilho, que caminha e faz a filosofia no espaço da cultura, e aquele que faz a filosofia no espaço institucionalizado da educação, que faz dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade de filosofia. Qual é a relação que nós poderemos estabelecer, ou nenhuma relação, entre esse que é considerado filósofo e esse que é considerado não filósofo, mas que ao mesmo tempo coloca grandes questões à tradição filosófica, à nossa própria formação. Como a gente vê no slide, essa discussão, essa temática sobre o lugar da sabedoria na própria produção filosófica. A música, a arte, a cultura, os ditos populares, trazem eles algum elemento de filosofia? Isso é uma interrogação. Para aqueles que estão dentro da academia, evidentemente essa é uma situação delicadíssima, mas a imagem do filósofo Andarilho, ou de um Zaratustra de Nietzsche, por exemplo, coloca sobre nós, na lembrança e retoma da tradição filosófica, o lugar da sabedoria. Um filósofo que trabalha a sabedoria e um filósofo que vai trabalhar no espaço da filosofia acadêmica. Porque nós temos, nesse contexto, nós temos o filósofo professor, que está no cotidiano formando a vida geralmente de jovens, e aquele filósofo que para muitos é um pretenso filósofo, que da sua arte produz a reflexão, produz a investigação e produz o conhecimento o tempo todo fora desses limites acadêmicos. O que é que define a filosofia? Se nós olharmos para a história da filosofia, nós temos uma história da sabedoria filosófica, da filosofia como sabedoria, e nós temos uma história da filosofia como racionalidade. O que é que pode nos colocar hoje? Quais critérios que nós usaríamos para decidir hoje onde há a filosofia como sabedoria, fora dos muros da filosofia institucionalizada, há filosofia nesse lugar, ou há filosofia exclusivamente nos espaços acadêmicos, nos espaços da investigação acadêmica? E a pergunta que se faz também, para poder responder a essa oposição entre o não filósofo e o filósofo, nós colocaríamos na arte, na música, na cultura em geral, o não filósofo, e nós colocaríamos o filósofo dentro da academia, ou nós poderíamos perguntar, como Nietzsche e Schopenhauer, que se um professor de filosofia é filósofo, se um professor de filosofia não é filósofo, então o professor de filosofia também está numa condição, ainda que dentro da academia, de não filósofo.
Ele está fazendo um trabalho profissional de filosofia, mas não está fazendo o trabalho da investigação filosófica. Isso talvez possa confundir um pouco os critérios, mas é justamente essa a intenção. E a coisa agrava mais ainda quando nós vamos para a alta academia, para aqueles filósofos que estão fazendo investigação no nível que já nós podemos chamar da pesquisa, da investigação, no nível da produção do conhecimento filosófico, que muitas vezes os professores de filosofia, no seu trabalho cotidiano, na formação de jovens, vão usar e vão fazer uso para poder alimentar e poder desenvolver a sua formação desses jovens. Então nós vamos ver o filósofo da alta academia. A filosofia como indagação de si mesma e de sua erudição? A filosofia no debate fechado e restrito a acadêmicos de altíssimos níveis? Ou a filosofia participando dos importantes temas das civilizações e dos problemas sociais, contribuindo com a construção de um povo e de uma cultura? Que ponte faltaria estabelecer entre uma filosofia da alta academia e a filosofia do andarilho? Entre o andarilho e os catedráticos? Bom, aí nós já temos 3 imagens. Nós temos as imagens que são colocadas do filósofo escola, especialista, investigador, do filósofo catedrático. Nós temos a imagem do filósofo andarilho, que está na cultura, na arte, produzindo os seus questionamentos. E nós temos o filósofo professor. Essas 3 imagens colocam a todos nós a pergunta: onde é que está, então, dentre essas atividades, o não filósofo? Porque o texto de Nietzsche está se dirigindo aos professores de academia, mas, evidentemente, ao se dirigir a Hegel, se dirige a todos os filósofos que são da alta academia. Ou seja, aqueles filósofos que estão produzindo um conhecimento que depois vai ser usado pelos professores de filosofia na comunicação e na sua investigação. Essas imagens da filosofia colocam a todos nós grandes problemas. Onde é que está o não filósofo? Porque o texto de Nietzsche e Schopenhauer é justamente para fazer o nosso questionamento de não localizar o não filósofo para além das fileiras e para além das rodas de filósofos institucionalizados, mas procurar, dentro da nossa própria formação, dentro do próprio trabalho formativo dos filósofos, da própria investigação no interior da academia, os não filósofos e os filósofos. Porque é muito fácil para nós, se nós estivermos olhando também com uma imagem, um estereótipo, um estigma, que aqueles são não filósofos. Nós queremos trazer esse questionamento do não filósofo para dentro da academia, para dentro da nossa formação. Nós estamos nos formando professores de filosofia, essa formação é outra coisa da formação de filósofos, ou nós estamos formando professores de filosofia, dentre os quais alguns serão filósofos, ou nós estamos com professores fazendo um trabalho de filosofia, como professores de filosofia, como docentes de filosofia, e aí um questionamento para nós que trabalhamos o ensino da filosofia, a transmissão da filosofia, o conhecimento filosófico, a reflexão filosófica. Nós estamos fazendo, de um ponto de vista de não filósofos, apenas de transmissores de uma filosofia, de uma investigação filosófica, ou nós estamos fazendo a partir de um ponto de vista da produção do conhecimento filosófico? São questões que eu sei que não serão respondidas aqui, mas que serão plantadas para que vocês possam, no trabalho formativo de vocês, no trabalho de conhecimento filosófico, no trabalho de investigação
da história da filosofia, lembrando do nosso trabalho sobre os conceitos, sobre a existência, sobre a nossa própria existência e sobre a própria tradição, aquilo que de nós está sendo feito como trabalho filosófico e aquilo que de nós se faz ao largo da própria produção da filosofia como tradição de conhecimento gerado e conhecimento verdadeiramente, como diz o Schopenhauer e Nietzsche, verdadeiramente filosófico. Ou seja, um conhecimento que ultrapassa os limites da institucionalização filosófica. E aí, nós temos, vou chamar a atenção para o slide, nessa filosofia da alta academia, nós temos algumas representações filosóficas, que significa que o campo de pesquisa que é examinado nessa alta academia é de tal forma aprofundado, né, um aprofundamento filosófico que escapa à cultura e talvez jamais chegue a ela. Então, essa produção de conhecimento filosófico vai contrastar com aquilo que nós temos nessa tradição, dessa tradição de filosofia, como a produção de um conhecimento que vai para o espaço da polis, para o espaço da cultura, para o espaço onde as coisas acontecem. O que houve para que nós tenhamos trazido toda essa filosofia que está espalhada na polis grega para dentro das instituições, e o que houve que nos fez aprofundar a filosofia de tal maneira que nós estivéssemos distante desse espaço da discussão democrática. Alguém vai objetar que a filosofia produzida também nesse espaço da Grécia, nessa comunidade da Grécia, era uma filosofia restrita a poucos que faziam parte do espaço grego, do espaço ateniense, do espaço ateniense de democracia. Mas nós não podemos também esquecer que esse questionamento se volta para nós hoje. Porque se nós temos um conhecimento daquilo que aconteceu no contexto da academia, da formação ateniense, a pergunta que se volta para nós se nós estamos fazendo uma produção filosófica que está restrita a instituições e que sequer se amplia para um número mais ou menos razoável de pessoas que poderiam fazer a investigação filosófica. E outra coisa, o recurso simplesmente a tradição da filosofia grega, do começo da filosofia grega, que para muitos será um começo, depende da imagem que a pessoa tem da filosofia, um começo na elite. Para nós hoje fica a questão, o que é que fazemos nós que estamos dentro do trabalho da academia filosófica, o que nós fazemos para romper aquilo que, segundo essa visão, não foi possível aos gregos. E eu vou chamar mais uma imagem de uma filosofia que agora sai desse campo mais racional, mais acadêmico, tanto do professor de filosofia como da academia, e mais ou menos vai cotejar, de uma forma ou de outra, o filósofo andarilho, que é o filósofo na sua sensibilidade. Então nós vamos ver os conhecimentos de Rúbia, vamos ter algumas imagens de Rúbia fazendo filosofia, para poder refletir sobre essas imagens também. Vamos ver. Vocês se lembram da Rúbia, a namorada de Agostinho? O filósofo ou a filósofa como sedutor das pessoas pelas suas ideias. A filosofia foi uma das principais veiculadoras dos temas do corpo humano, da paixão, dos erros e da criação do pensamento. Me voy con ella, que es una estrella. Então, a Rúbia, que vocês já reconheceram como a namorada de Agostinho, estudou tanto filosofia com Agostinho, que agora está fazendo a filosofia, mais uma filosofia sensível, a filosofia na sua relação com a sensibilidade. Quero fazer um breve parênteses aqui, agradecer todos os que têm participado dos vídeos e das fotos, em especial os créditos estão aparecendo já nos vídeos, em especial, e vão aparecer outros, em especial aos alunos do curso de filosofia aqui da Universidade Metodista e aos alunos do mestrado em educação também da Universidade Metodista.
vamos ver no slide essa relação que há entre a filosofia e a sensibilidade. Nós chamamos atenção para a sensibilidade e a Rúbia apareceu nesse contexto muito mais apelando para a sensibilidade do que a razão, no meio de uma praça, no meio de um lugar onde tem pessoas, no meio de um centro de alimentação. E aí nós temos essa imagem para poder chamar a atenção dos sistemas éticos, seja estoicismo, epicurismo e tantos outros, que trouxeram a sensibilidade para dentro da filosofia. O hedonismo, à sua maneira, o prazer, nós temos o utilitarismo, que é muito criticado na filosofia, mas também chega como uma imagem importante da introdução da sensibilidade no espaço da filosofia. Nós temos o sensualismo, que é uma outra tradição filosófica, nós temos a filosofia materialista e nós temos todos aqueles que têm colocado também o corpo no espaço da reflexão filosófica. Então, é a sensibilidade que entra no espaço da razão, no espaço tradicional da filosofia, conhecido como um profissional da razão, como eu tenho definido aqui desde o início. Então, entrar a sensibilidade nesse campo da filosofia é entrar certamente vamos dizer assim, um obstáculo, um ruído na produção racional. E se nós olharmos a história da filosofia, essa imagem do filósofo sensível, do filósofo que trabalha as paixões, que trabalha a sensibilidade, que trabalha a sensualidade humana, que trabalha todas as coisas relacionadas ao corpo, todas as situações relacionadas ao corpo, nós percebemos que é uma imagem de um filósofo também que mais ou menos desaparece hoje, e estou evocando para que nós pensemos também a importância, num tempo como hoje, de evocar a importância da sensibilidade no espaço da produção racional da filosofia. E chamar a importância desse filósofo dos sentidos, filósofo da sensibilidade, é chamar a atenção para uma produção filosófica que pode responder talvez de uma maneira muito mais presente à situação cultural que nós vivemos num país como o Brasil, na América Latina, e que pode responder a um contexto de sensualismo, inclusive, a um contexto que podemos aceitar como tendo que investigar isso depois, num outro momento, aquilo que se chama de corpolatria, que é essa relação com o corpo que escapa ao desenvolvimento das qualidades do corpo, das potencialidades do corpo, e que passa apenas a considerar a imagem do corpo. Então, essa imagem do filósofo como um filósofo da sensibilidade é uma imagem que está quase se esvanecendo, porque a filosofia no espaço da institucionalização, na sua racionalidade, no seu trabalho de investigar a sua tradição, de investigar tudo aquilo que vem acompanhando essa tradição, evidentemente, pelo fato do sensualismo, da sensibilidade, ficar apenas no espaço da tradição, muitos têm deixado de considerar essa imagem de filósofo. E ela é evocada para que nós possamos levar em conta a importância de um filósofo num contexto como nós nos encontramos hoje, levar em conta a sensibilidade humana e aí, quem sabe, colocar efetivamente ruídos e obstáculos nesse trabalho racional, nesse realismo racional da filosofia, que vem ampliando e cada vez tomando mais conta e deixando a sensibilidade, o corpo, o prazer, os sentimentos, as emoções e tudo aquilo que parece desorganizar a filosofia de lado. E, finalmente, queria mostrar a vocês a imagem, como nós temos aqui no nosso slide, a imagem de dois filósofos. O que vai caracterizar esses filósofos é que é uma metáfora dos ajustes e desajustes da filosofia, e da pertinência da filosofia, que é a relação temporal. O extemporâneo significa alguma coisa que está fora do tempo, que extrapola o tempo, ou que entra fora do tempo antes ou depois. E intempestivo é aquilo que entra no tempo e não consegue se enquadrar perfeitamente no tempo. E antes de ver
essas imagens e seguiremos depois, logo as imagens, nós seguiremos ao nosso intervalo, teremos nosso intervalo. Eu gostaria que vocês pensassem nessa imagem de um filósofo fora do tempo. Muitas vezes a imagem de um filósofo fora do tempo soa para nós como uma coisa voltar à tradição, estudar aquilo que está numa tradição longínqua, mas o que eu gostaria é que nós considerássemos a estranheza da filosofia, que nós considerássemos a imagem estranha de um filósofo que se coloca no espaço da cultura, ao mesmo tempo voltado para ela, ao mesmo tempo olhando para ela e sendo estranho à sua produção e sendo também estranha a sua atuação nesse espaço. Então nós vamos ver essas imagens do filósofo extemporâneo intempestivo e a seguir nós teremos o nosso intervalo para que vocês possam refletir e conversar um pouco sobre essas imagens que têm sido colocadas. Até mais. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Encontro de dois filósofos. O filósofo sem nome, que aterrissou sobre a terra extemporaneamente, chega de lugar nenhum. E o filósofo sem nome e sem identidade pessoal, que não se enquadra no seu tempo e por isso também extemporâneo. Temos aqui a imagem de uma filosofia fora do tempo. De fato, a filosofia introduz imagens de um tempo novo no tempo histórico dos seres humanos. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano.
Bom, nós estamos chegando ao final do da nossa aula de hoje, mas eu quero agradecer, como sempre tenho feito, ao trabalho muito importante, excepcional, sempre marca essa equipe extraordinária que está aqui, a Camila Madri, que é a câmera, o Lucas Kosikov, do áudio, a Marcela Nunes, da direção de TV, e a Adriana Ferraz, coordenadora do estúdio. E também o tutor Hugo Alan Matos, que nos acompanha aqui, e dizer também da satisfação de receber as questões. Eu recebi as questões do Fernando, espero ter respondido dos não filósofos, a do Valdemir de Londrina, que colocou também a questão da filosofia, de onde vem essa ideia de que nós vamos romper essa relação entre o filósofo e o senso comum. Essa ideia vem de um trabalho intenso que nós temos feito sobre isso e de outros filósofos, certamente. E a questão também do Aternísio de Mauá, da neurociência, de fato, nós temos várias evidências para colocar a emoção no espaço da filosofia. Isso realmente foi uma boa lembrança. E eu concordaria com a Adalberto de Mauá, que poderíamos colocar essa que ele sugere, que é a busca das essências fundamentais, das essências e dos fundamentos, como uma das ocupações do filósofo. Realmente tem essas e tem outras, é muito bom também que a gente entenda que o trabalho de vocês seria pensar outras ocupações e aí a gente ampliar tudo isso que eu tenho dito aqui. E finalmente, esse último bloco, vamos ver no nosso slide, é a ocupação e a atuação do filósofo no mundo. Ele é muito curto, ele vai terminar com uma indagação também sobre um trabalho que nós temos feito aí de encenação, e discute a profissão do filósofo, sua ocupação no mundo, a atuação do filósofo e a concepção hegeliana de filosofia e da ocupação do filósofo, uma meditação. Essa meditação será bem breve, essa discussão sobre a profissão do filósofo, porque nós vamos continuar todas essas questões na nossa próxima aula. E no momento eu só queria dizer a vocês que nós nos ocupamos das imagens que atribuem a nós nos ocupamos desse trabalho extraordinário que já apontou Hegel, e foi lembrado no início, de pensar a vida, e a imagem da filosofia como a coruja, né, que sai para fazer o seu voo, e é a coruja que faz toda a Minerva, né, que faz todo o seu trabalho de investigação sobre aquilo que os seres humanos fizeram. E hoje, nós estamos no movimento da filosofia, que é para pensar também aquilo que nós já estamos fazendo e aquilo que nós vamos fazer, respeitando, eu acho que aí há um consenso que a filosofia não vai ditar as próximas, como a profecia, como iria criticar Hegel, do que vai acontecer, mas a filosofia também se antecipa àquilo que é o nosso momento histórico. Nós vamos ver um vídeo que discute um pouco esse trabalho da filosofia com o mundo, com o trabalho, com a ocupação do filósofo. Vamos ver a Beth e a Filó. Bom dia. Estou aqui limpando, ó. Dá aqui sua cadeira, dona Beth. Desculpa qualquer coisa, tá? Tudo bem, Filó, tudo bem. Ai, trabalha tanto, viu? Ok. Deveria voltar a estudar. Eu aviso sim. Estudar pra me ver se Ok, tá certo. Estudar pra quê? Tchau, obrigada. Tchau. Ai, pra que estudar? Conheço tanta gente que estuda aí, ó. Tá fazendo o mesmo que eu, ou... Não sei, viu? Bom é trabalhar assim.
Igual a senhora, dona Beth, aí sentada, toda linda, cheirosa. Assim que é bom trabalhar. Filó, você tá estudando? Não, eu até pensei em voltar a estudar para ser professora. Mas eu não tenho paciência nem de aprender, como é que eu vou ensinar? E você, dona Beth, você se formou em alguma coisa? É, Filó, eu sou formada, eu estudei filosofia. Ah, dona Beth, por falar em filosofia, eu me chamo Filomena. Sabe por quê? Porque a minha mãe colocou meu apelido de Filó. E toda vez que ela me chama de Filó, ela se lembra da filosofia. E sabe por quê? Ela tinha um amigo que era filósofo, que ela gostava muito. Ó, mas não vai pensando nessas besteiras aí não, hein? Quando ela fala Filó, todo mundo ouve, mas seu coração fica batendo. Sofia. Apesar que eu nem sei o que é filosofia. Filosofia? Ah, esquece. Isso que faz um filósofo? Ah, não achava que era isso não. Ué, é preciso trabalhar para sobreviver, Filó. Ah, você quer falar em dinheiro, né? E o que a gente gosta. Nem sempre, Filó. A gente vive de ideias, pensamentos. É preciso fazer coisas. Eu gosto da filosofia, mas e a sobrevivência? Quando a gente sabe o que quer, a gente sempre acha uma saída. Viu, dona Beth? Bom, aí também eu quero agradecer ao Núcleo de Formação Cidadã, em especial a Carol, que participou, e ao setor de higiene, que nos possibilitou ter a Francisca, a Fran, que é a Filó. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero que as questões que foram colocadas sejam alimentadas por vocês, sejam discutidas, e nós teremos ocasião logo mais após a aula de aprofundar algumas delas. E espero que toda essa dimensão filosófica das imagens, seja da nossa ocupação e seja da nossa própria atuação no espaço cultural, no espaço em que vivemos, seja considerado como vocês como um assunto fundamental de introdução à filosofia. Boa semana, bons estudos. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e até o nosso fórum e até a próxima aula. Um abraço.